Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós estamos falando daqui do Planalto Central do país. Os estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Nós aqui no Frente a Frente falamos muito de política. Você sabe que a política muda a sua vida. Muda a escola do seu filho, o seu futuro, a casa que você mora. Portanto, é preciso falar de política. E nós trazemos aqui, ao Frente a Frente, as pessoas que fazem o dia a dia ali, que fazem as entranhas da política. Hoje é o deputado Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, tem uma vasta experiência na política. Deputado, muito boa noite, obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida. Eu que agradeço, Zé Maria, você, a Denise e a Rede Vida. É um prazer enorme. Muito bem, vai ser uma conversa muito boa e você puxa a cadeira que aqui tem mais. Nesta rodada aqui está também a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, José Maria. Boa noite, deputado. Muito obrigada, antes de mais nada, por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje com os telespectadores da Rede Vida, nesta semana em que a política está agitada. Parece que já está todo mundo pulando carnaval, mas não é bem assim não, viu? Os bastidores aí, inclusive com reforma ministerial, que você vai acompanhar com mais detalhes mais à frente no Jornal da Vida. Mas nós vamos tratar aqui hoje de um assunto muito importante, o desenvolvimento do seu, do meu, do nosso país. O deputado Júlio Lopes vai presidir a Frente Brasil Competitivo. Ele está no 5º mandato de deputado federal, já foi secretário de Transportes e Infraestrutura do Rio de Janeiro, é uma pessoa que tem uma vasta experiência, é administrador e também professor. Ou seja, ele tem muita coisa, inclusive, para ensinar para a gente aqui hoje. Deputado, eu começo perguntando para o senhor qual vai ser ali o principal ponto da Frente Brasil Competitivo esse ano, no momento que nós estamos passando aí por alguns tropeços, né? Eu tenho alguns quebra-molas aí para a gente passar, atravessar alguns obstáculos para pular na economia, como, por exemplo, a inflação de alimentos que está pegando. O presidente Lula toda semana reclama, mas esse assunto parece que ainda não tem solução. Ainda não temos o orçamento aprovado também para poder fazer deslanchar os financiamentos públicos. Como é que vai ficar? Qual é a pauta da Frente Brasil Competitivo? O que vocês vão investir para tentar ajudar o país a sair desse redemoinho dos preços altos? Olha, Denise, a competitividade é a essência da nossa existência. Nós existimos para fazer o Brasil mais competitivo. Esse é o sonho do Jorge Gerdau e de todos os empresários que o ajudam a empreender e a apoiar essa frente. E é o que nós faremos. E, na nossa visão, uma das questões importantes para o Brasil ter estabilidade de regras, ter investimentos de longo prazo, poder fazer efetivamente grandes e vultosos investimentos transformadores da sociedade, é o sistema regulatório brasileiro, que precisa amadurecer, que precisa avançar, que precisa ser descontingenciado, enfim, que de uma forma geral precisa melhorar muito. Pois é, e essa história que o senhor está dizendo aí do DNA do Homo sapiens, isso é fantástico. Dizem que a maior invenção da humanidade foi exatamente a empresa, que fez com que a competição ficasse muito clara. E eu, deputado, posso fazer uma declaração aqui, um testemunho de que os empresários, quando vêm a Brasília, não querem pedir dinheiro para o governo como pensam, mas sim pedir jogo aberto e a competitividade. Em que ponto, a pergunta da Denise é muito importante, essa competição, essa competitividade que o senhor defende pode reduzir preços? Olha, de toda maneira, né? Quando você tem mais competição, você tem mais oferta e, portanto, melhor preço. Isso é óbvio em todas as áreas, né? Então, o que a gente tem que fazer é estimular efetivamente a competição em cada área. E o que falta para o governo, o que o governo precisa fazer para ajudar a estimular essa competição? O que está faltando? Bom, eu acho que falta o governo ser mais eficiente. O Brasil é um país competitivo? Eu acho, Zé Maria, que o Brasil é, sim, um país competitivo em várias áreas. Em várias áreas. Nós temos aí uma indústria aeronáutica super competente, super competitiva globalmente, né? Aliás, só tem hoje 3 grandes companhias de fabricações de avião do mundo e a Embraer é uma delas. E se a gente for ver, hoje nós temos muitas empresas competitivas. A própria Gerdau é uma das empresas mais competitivas dos Estados Unidos, maior nos Estados Unidos que no Brasil. Sem falar da JBS, que é a maior companhia de proteína do mundo, a maior companhia de proteína nos Estados Unidos, uma companhia brasileira. Comprou umas empresas fortes lá nessa área. Não, então nós temos, assim, eu posso aqui ficar citando
horas a fio, dezenas de empresas brasileiras que têm que já estão competitividade. virando multinacional, inclusive. E não só são multinacionais, como tem assim, uma tradição de competência, enfim, de competitividade no exterior, né? Agora, no cerne da nossa sociedade, o que a gente precisa é ter um país mais simples, é ter um país mais fácil de operar, que as pessoas com mais praticidade possam efetivamente operar e fazer as suas transações com mais velocidade, com mais praticidade, né? Uma das coisas que eu luto a minha vida inteira e que nós vamos também focar no Brasil Competitivo é o sistema identitário brasileiro, né? Cada brasileiro tem 23 documentos para tratar da sua cidadania, quando pode lidar com um só, que é o CPF, que é o número único do Brasil, por lei já desde 2017, e que não avança. E isso é apenas para citar um dos muitos exemplos de coisas que não prosperam, que não avançam. E os aplicativos também, né, deputado? A gente estava lembrando outro dia, tem um aplicativo para o SUS, outro para a carteira de trabalho, outro para o gov.br, para a Receita Federal, ou seja, não podia ser tudo uma coisa só, um portal do governo, onde a pessoa pudesse fazer tudo. Eu super agradeço essa tua fala aí e queria dizer a você que está assistindo a Rede Vida, nos ajude a levar adiante essa ideia. O SUS, o número do SUS, eu primeiro quero dizer que o SUS é um dos melhores e maiores sistemas de saúde do mundo. É um dos maiores sistemas do mundo. E o que ele precisa, ô Zé Maria, é de um sistema de gestão que seja tão grande e tão competente quanto ele. E o número do SUS é o inimigo dessa gestão, é o inimigo dessa transparência, é o grande inimigo do controle, da auditoria, da fiscalização. Por quê? Por quê? Porque existem hoje, valendo, em vigência no país, 360 milhões de registros do SUS, que gasta 600 milhões por ano no DataSUS. Quer dizer, misturam-se mortos e vivos. Para atualizar e para armazenar esses dados. Maria, você desculpa, é para desorganizar o controle da saúde, para desorganizar o monitoramento do custo da saúde. O senhor falou sobre o SUS aí, o SUS teve a inspiração na Inglaterra, que também tem um sistema parecido com o SUS, muito melhor do que o SUS e muito mais caro que o SUS, né? Não sei se é melhor do que o SUS, não. Aí eu quero te dizer, né? É um sistema mais complexo, mas olha, tem umas pesquisas, aliás, várias, da Fundação Bill e Melinda Gates, em que o próprio Bill Gates diz ao mundo que o melhor sistema de saúde pública do mundo, por sua universalidade, por sua abrangência, por sua competência, é o SUS. E eu acredito nisso. Em que pese nós tenhamos o pior controle do mundo. E não dá para entender, porque eu tenho insistido muito com a ministra Esther, com o presidente Lula, com todos os envolvidos nessa questão, que é muito fácil eficientizar o SUS. E aí eu vou dar um exemplo para você que está assistindo a Rede Vida aqui agora. Quando foi a epidemia, agora, 3 anos atrás, 4 anos atrás, o SUS prestou o maior e melhor serviço do mundo e dessa vez corretamente, porque eu fui ao Queiroga e nós fizemos todo o controle da vacinação com o igov.com.br, controlando pelo número do CPF. O que aconteceu? Nós temos hoje 154 milhões de brasileiros que foram vacinados e, Denise, todos nós sabemos, ao entrar na internet agora, aqui em tempo real, quem nos vacinou, que vacina que a gente tomou, lote, quantas foram, e é internacional. O lote da vacina, quem foi o enfermeiro que deu a vacina, tudo. Porque foi pelo número do CPF. Porque foi pelo número do CPF, usando a base de dados no igov.com.br, que, diga-se aqui, é um dos maiores e melhores sistemas de gestão digital do mundo. Por que não deixa tudo ali? Mas a pergunta que eu... Essa é a pergunta da minha vida. O que os ministros disseram para o senhor quando o senhor levou para o presidente Lula, para a ministra Esther? O que eles disseram? A ministra Esther quer, e eu acredito na vontade dela, de implantar o número único do Brasil, que é único como você. Nasceu, você ganha esse número, ao morrer, esse número morre com você. Portanto, ele é único como você, que tem uma personalidade única, que tem um jeito único, que tem emoções únicas. O seu número tem que ser único. Pois é só para complementar aqui, deputado, nós temos umas divergências ali entre o mundo analógico e o mundo digital muito forte. Esse é um governo analógico. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos a possibilidade de tirar uma carteira de identidade por estado. Uma carteira de motorista por estado. Não, a carteira de identidade por estado acabou com a minha lei e essa lei está sendo cumprida. Ainda existem, né? Ainda existem carteiras... Mas você pode tirar a carteira, mas ela agora tem o número único do CPF. Nenhum estado brasileiro pode agora emitir uma carteira
com um número que não seja o número único do cidadão. Mas hoje, caso os que já estão com carteira, existem carteiras estaduais. Eu, por exemplo, tenho. Não, mas é porque você tirou há alguns anos atrás. Isso, não atualizei. Quando eu for atualizar, já cai nessa. Mas é possível usar a carteira antiga por estado, sem dúvida, é possível usar a carteira de motorista, é possível usar, por exemplo, a carteira de classe. Deixa eu falar uma coisa para você aqui muito que documento. muda tudo isso. Olha aqui, gente, sabe o que é isso aqui? É um banco, é a sua identidade, é o que você quiser. Tem um banco aqui dentro. O Pix, que foi inventado pelo Brasil e é um dos países protagonistas no mundo, colocou um banco aqui na sua mão. Nós temos Portanto, tradição não faz sentido nenhum que para se identificar você tem que usar outra coisa que não o telefone. Não faz sentido que nós tenhamos que esperar 2031 para ter uma carteira de papel para provar a sua identidade. A China inteira usa esse banco e movimenta todo aquele país com o telefone. E o Brasil, igualmente. Nós somos o primeiro país do mundo, depois da China, na utilização do sistema bancário via telefone. E o Brasil está fazendo a burrice de aguardar até 2031 para que cada brasileiro tenha uma carteirinha de papel para poder chamar de sua e é o sistema de saúde. Zé, o cara tem que chegar no hospital público, apresentar a sua carteira e ali saber sua anamnese médica, seu tipo sanguíneo, que operações que fez, tudo que se passou na vida médica dele, e isso está pronto, funcionando. É só pegar o igov.com.br e botar para funcionar. Então é um crime que está sendo feito contra o Brasil. Muito dinheiro. Eu fico imaginando um banco de dados do TSE, que tem informações digitais com fotografia. É um banco, talvez seja o maior banco de dados do Brasil. A minha lei, que eu tenho muito orgulho dela, a 1433, ela é exatamente isso. Você pegar o banco de dados do TSE e este banco de dados transmitido para o igov.com.br, gerir todo o Brasil. E é assim que está sendo feito, e é assim que vale isso que me escrevi lá na minha lei. E é isso que precisa valer no Brasil. Tem que acabar o número do SUS, usar toda a identificação civil feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o maior e melhor sistema de cadastro do Brasil, que é base para o sistema de identidade brasileiro. O que as autoridades dizem para o senhor quando o senhor vai cobrar a efetividade, a aplicação da sua lei? Olha, o presidente Lula, eu tive com ele lá em Itaboraí, e ele, na frente do ministro das Minas e Energia, ele diz: Júlio, você tem toda a razão e nós vamos fazer isso. Eu estou aguardando o ministro Rui Costa e estou aguardando a ministra Esther para que nós possamos fazer um grande anúncio no Palácio Planalto do número único do brasileiro. Eu digo: presidente, então estamos aguardando. Isso já tem meses. A ministra Esther, ela, por causa da assessoria dela, está aguardando a carteira de brasileira ficar pronta. É uma insanidade, não há razão nenhuma para você esperar um documento de papel chegar na mão dos brasileiros para botar em funcionamento um sistema que é digital. O que o Zé Maria falou aqui, nós temos que trocar a nossa lógica, o mundo é digital. E nós temos que digitalizar as nossas vidas e o governo. Não tem nenhuma razão, Zé, que o governo, esse que está aqui vigente, de 2025, ainda receba uma receita médica, Denise, é de chorar. Isso é um crime contra o país. Analógica, escrita à mão, escrita em papel, com uma assinatura analógica. Quero dizer a você que está nos assistindo, presta atenção. Todos os médicos brasileiros, sem exceção, todos os médicos brasileiros... Carimbo é muito antigo. Mas, José, olha só, todos os médicos brasileiros têm dupla identidade visual, dupla identidade digital. A face e os dedos da mão. Então, todo médico brasileiro está apto de, na sua casa, no seu escritório, no seu consultório, assinar uma receita digitalmente e o Ministério da Saúde controlar essa receita digitalmente, não mais em termos analógicos. E por que isso não é feito? Só me explica por quê. Aí quem tem que explicar são as autoridades. O que explicam para o senhor por que isso não é feito? Não, que estão fazendo, que um dia farão, que tem que entender que o sistema é um pouco lento. Mas não existe razão. O igov.com.br está pronto. Todo médico brasileiro tem dupla identidade digital, pode usar essa identidade, não tem porquê o Ministério da Saúde ou qualquer outro ministério receber documentos analógicos. Quando dispersam através desse documento analógico remédios e fármacos que às vezes custam centenas de milhares de reais, milhares de reais. Isso tinha e será controlado digitalmente em tempo real,
que é o que tem que ser feito, que é como funciona o egov.com.br, que, aliás, diga de passagem, tem uma gestão muito competente nesse governo, como tinha no governo anterior. Então, não há razão, assim, uma ansiedade enorme que eu tenho. Eu até estava falando aqui no intervalo com vocês, eu vou fazer agora uma campanha na televisão pedindo para saber por que o governo não implanta o número único do brasileiro. Por que o governo não acaba de vez com esse número do SUS? Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Júlio Lopes. Ele é presidente da Frente, ele vai assumir a presidência da Frente Parlamentar Brasil Competitivo e tem uma luta muito árdua para tentar implantar um número único para todos os brasileiros, ou seja, qualquer negócio ou serviço que você precisar do governo, você tem um único número para estabelecer aquela relação e comprovar a sua execução de um determinado serviço. Enfim, é algo para facilitar a vida. Mas vamos voltar à questão da competitividade brasileira, Deixa deputado. Deixa eu só fazer uma anotação aqui, claro, nisso que você estava falando. Meu amigo, minha amiga brasileira que está nos assistindo. O que eu quero, na realidade, é que você seja o centro da ação do governo. Você tem que ter a possibilidade de avaliar cada serviço público, cada serviço que lhe é prestado. E isso só poderá ser feito no dia em que você for univocamente identificado, inequivocamente identificado, e que você puder dizer, eu recebi essa prótese ou não recebi essa prótese. Eu recebi esse tratamento ou não recebi esse tratamento e estou satisfeito ou não. Isso só vai acontecer o dia em que o seu número for único e que você puder ser inequivocamente identificado. Desculpa insistir. Ok, nada. Imagina, que isso. Aqui, quem manda é entrevistado, né, Zé Maria? Sim, sempre é assim. Agora, eu queria voltar... Essa é a nossa função aqui. Eu queria voltar à questão do... Porque os Estados Unidos vêm aí com a proposta de taxar o aço brasileiro e outros produtos. Como é que vai ficar essa questão? Como é que a indústria brasileira vai ficar a partir daí? Eu sei que a frente já foi procurada, as pessoas estão muito preocupadas, os nossos industriais, mas algumas áreas acham que, olha, do jeito que ainda dá, eu não acredito, inclusive, que Donald Trump vá cumprir essas ameaças que ele anda fazendo. Como é que o senhor está avaliando aí essa questão? Bom, primeiro quero dizer que eu acho que o nosso vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, foi muito feliz quando ele disse que, para essas questões, o sistema de cotas pode funcionar. O Alckmin foi bem prudente em não fazer uma resposta imediata e eu acredito que isso pode, inclusive, dar oportunidade para nós, enquanto país, enquanto comércio exterior. Então, eu acho que, nesse caso específico, eu tenho criticado muito o governo em muitas áreas, mas, nesse caso específico, eu acho que o governo agiu bem em ser prudente. Eu não acredito que essas sobretaxas vão prevalecer. O Brasil tem aí uma balança comercial ainda com saldo positivo a favor dos Estados Unidos em 40 bi. E isso perfeitamente cabe a um sistema de cotas, um sistema conversado com habilidade entre os dois países. E como é que o senhor define esse sistema de cotas para o nosso telespectador que não acompanha muito esse tema? Olha, na realidade, é você estabelecer uma cota a partir da qual o imposto seja cobrado, né? E como há um comércio intenso entre os dois países, se não ultrapassar aquela cota, o imposto não será cobrado. E o Alckmin fez essa proposta e eu acredito que nós vamos ficar dentro da cota de isenção se for calibrado corretamente. Então, eu acredito que, nesse caso específico, nós teremos, não só no caso do aço, mas em outras áreas, oportunidades no comércio internacional, Zé Maria, porque, na minha visão, o que o presidente Trump está fazendo é um equívoco. Isso não é uma visão liberal da economia, não é a visão de um grande capitalista. Até porque o aço é matéria-prima para eles lá, né? Para toda a indústria. Isso vai encarecer, a gente lê e tem visto aí o presidente da Ford fazendo críticas severas a essa política que está lá, porque isso não só vai encarecer os automóveis, mas também os eletrodomésticos, toda a linha branca. Enfim, isso vai encarecer muito a indústria americana. O presidente da GM, idem. Enfim, há uma visão clara de que isso pode ter efeitos nocivos na inflação americana e eu, como sou liberal, eu acho que, efetivamente, ele está cometendo um equívoco. Ele está com uma visão patrimonialista, uma visão antiga do comércio internacional e acho que o Brasil pode ter até vantagens em relação a isso. Pois é, deputado. Há uma avaliação de que isso é exatamente o contrário.
O Trump, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e não presidente do mundo, não presidente do Brasil. Exatamente. E o que ele está fazendo é uma defesa, né, da economia norte-americana e agindo como se ele fosse um empresário, um CEO dos Estados Unidos. E a gente vê, eu também acho muito importante defender a economia liberal. Eu disse aqui que foi uma das maiores invenções da humanidade, seria a empresa, a economia liberal. E a gente vê que, no futuro, isso deixa dificuldades. O Brasil já foi protecionista. Exatamente. E nós tivemos que conviver com um computador Cobra, que não valia nada, defasado, caro. Eu tenho até vergonha de falar isso, que quem não conviveu com um computador Cobra não sabe o que era a dificuldade, né? A lei de informática. E isso tem custos até hoje. Sem dúvida. Na nossa formação, na nossa tecnologia. Quer dizer, então a impressão que eu tenho é que o Trump está sendo muito bom presidente dos Estados Unidos, né, com essa proteção, mas o futuro... Eu já discordo um pouco. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos terão um custo alto se isso de fato for implementado. O que eu tenho alguns amigos e que conhecem um pouco dessa visão é que ele é um corretor de imóveis, né? Ele é um vendedor de imóveis, ele está jogando e barganhando e fazendo permutas e barganhando. Então, eu não acredito, é como a Denise falou, ele na verdade está jogando muito essa coisa, mas não está implementando. Ele ameaçou o Canadá, refluiu, ele ameaçou outro país, refluiu, enfim, e acho que o Brasil é a mesma coisa. O canal do Panamá, o canal do Panamá, ele refluiu também. Então, ele, na verdade, coloca aquilo na mesa, faz uma discussão e reflui. Enfim, é um pouco do corretor de imóveis. O aço brasileiro é competitivo, né? O aço brasileiro é competitivo, a indústria brasileira é competitiva e nós temos, inclusive, uma base instalada dentro dos Estados Unidos, que é uma base importante, né? Então, eu acredito muito que vai se chegar a um bom termo nesse sentido. Agora, eu estava acompanhando essa questão do aço e como é que o senhor vislumbra o futuro desse mercado nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo? Vai mais para exportação mesmo ou a nossa indústria pode se desenvolver ao ponto de usar o que nós produzimos aqui? Bom, nós, na realidade, precisamos de desenvolvimento econômico, né? E desenvolvimento estruturado, desenvolvimento de longo prazo, né? E a indústria de aço, como você mesmo disse, ela é base para todas as outras, né? E para você ter, por exemplo, uma construção civil forte, você não pode ter se o aço não estiver funcionando. Você não pode ter uma indústria automobilística forte se o aço não estiver funcionando. A própria gestão da infraestrutura básica do país, né, as estradas de ferro, enfim, tudo depende do aço. E por óbvio, a gente precisa de ter um sistema de competição, de fomento, né, e que o aço brasileiro seja competitivo. Nós temos, enfim, um sistema difícil, tributário, e uma série de questões que diminuem a nossa competitividade. Aliás, razão pela qual o Dr. Jorge briga muito por isso, né? Ele fala que nos Estados Unidos a Gerdau é maior do que no Brasil. Aqui ele precisa de 200 pessoas para resolver o que lá 10 resolve. 10 resolve. Isso é famoso aqui no Brasil. A segurança jurídica. E a gente está vendo uma nova realidade na economia, né? A dificuldade de contratar funcionários, principalmente salários mais baixos, o que indica um mercado de trabalho muito aquecido e uma grande informalidade na economia. Isso esconde a decisão de empreender. O que faz o brasileiro ter essa fama de empreendedor? Hoje estamos assim no limite do empreendedorismo, né? Funcionários terceirizados, muita terceirização. Eu acho que o brasileiro é empreendedor, sim. Eu acho que o brasileiro tem essa característica, né? O brasileiro é inovador, ele gosta de informática, ele gosta do digital, ele gosta do desafio e tem essa natureza de empreendedor. O que a gente precisa é estimular e continuar dando espaço para que esse empreendedorismo se desenvolva, né? E, lamentavelmente, na minha visão, a gente tem feito pouco isso. Mas à medida em que a gente tem um pouquinho de oportunidade ao povo brasileiro de empreender, ele empreende, ele avança. E outro dia eu fui visitar em Petrolina, em Pernambuco, né, o Centro de Tecnologia da Bayer, onde são desenvolvidas as sementes de trigo e soja, que são as sementes mais produtivas do mundo. O Brasil, através da Embrapa, junto com indústrias do porte da Bayer, desenvolveram tecnologias que hoje são as mais produtivas do mundo. Então, e isso não é qualquer coisa, quer dizer, a gente tem essa coisa de ser empreendedor, né? Você vê a nossa agroindústria, né? É uma dominância global grande. Por quê? Porque o brasileiro tem a característica de empreender. Então, quando se dá liberdade, quando efetivamente se dá oportunidade, isso acontece. Agora, plano safra aí, parou
por causa da idiosincrasia aí de não ter orçamento aprovado, e aí está todo o setor parado. Então, são obstáculos quase que intransponíveis. Justamente numa época de plantio, né? Então, o que é isso é mais grave crítico, ainda. absolutamente crítico. Agora, o ministro Fernando Haddad está liberando 4 bilhões, né? Agora, emergencialmente, para não parar esse crédito ao setor agrícola. Isso é suficiente, deputado, para atender esse início, aí, pelo menos essa parte emergencial, até aprovar o orçamento? Não, olha, eu vou dizer, claro que não é suficiente, o pessoal da FPA está muito bravo e com muita razão. Eu até acho que o Haddad faz um bom trabalho e, nesse caso específico, ele comeu uma mosca enorme, porque não prestou a devida atenção, não deu a coisa no devido tempo. E hoje, vamos combinar uma coisa, tudo hoje é uma fração de tempo. Se nós estivermos fora do tempo da jogada, a gente está fora do tempo do mundo. E o ministro da Economia do Brasil não pode estar fora do tempo da safra, fora do tempo do plantio para financiar a safra. Então, isso é algo assim, de uma falta de agilidade imperdoável. E o ministro da Agricultura também, né? Por óbvio. Então, são coisas assim que efetivamente tiram a competitividade do Brasil. Então, se eu estou aqui para defender a competitividade, eu não posso de jeito nenhum deixar de falar nisso, que é absolutamente fundamental. Nós precisamos, sim, continuar a estimular o nosso agro, estimular as nossas indústrias e fazer com que as coisas sejam mais céleres, mais rápidas, mais efetivas. Pois é, deputado, o senhor falou aí sobre tecnologia. A Embrapa, que é uma empresa de extensão famosa no mundo inteiro e que é uma das responsáveis aí pelo sucesso do agro, desenvolvimento, aclimatação de sementes e de matrizes, enfim, é uma grande empresa. A tecnologia do agro vem da Embrapa. Mas o senhor citou que é uma nova arrancada que pouca gente presta atenção. É que o setor privado está entrando na área de pesquisa e o setor privado está pronto, não para substituir agora, talvez futuro, mas para ficar no mesmo pé do Embrapa. E isso é um passo gigante. Não tem nem dúvida, Zé Maria. Eu acho que a gente tem avançado imensamente nessa área. São vários laboratórios privados, né? Graças a Deus, empreendimentos privados que estão permitindo o avanço em várias áreas, da pecuária, inclusive, né? O engorda de um boi hoje, pesquisa. Né? Levava 6 anos para chegar no peso que hoje um bezerro chega em 2 anos. Confinamento, enfim, que também... Todas essas estratégias. E eu quero aqui também dizer, eu até vou me encontrar com eles amanhã, as indústrias farmacológicas brasileiras, os fármacos brasileiros. O que o Brasil fez nesses últimos 10, 15 anos em termos de avanço da indústria de fármacos é algo notável. A gente hoje tem uma das maiores e melhores indústrias de genéricos do mundo e feita por empresários brasileiros, com pesquisa brasileira, com desenvolvimento brasileiro. E graças ao ministro José Serra, que bateu o pé na época, né? Sem Foi ministro da Saúde internacional. Sem do dúvida governo Fernando Henrique Cardoso. O Serra foi, na minha opinião, um dos melhores ministros da saúde do Brasil, se não o melhor. Não, nós tivemos grandes ministros da saúde e ele foi um deles. Não só por causa do programa dos genéricos, que é um extraordinário programa e botou o Brasil no topo do desenvolvimento global dessa matéria, mas também pela política de antitabagismo, né, Denise? Eu acho que o Serra... Também, né? E a AIDS. Então, nesses grandes temas, pioneiro no mundo, ele faz o genérico, ele faz o combate à AIDS como uma política pública nacional de base social e ele faz o antitabagismo. E o brasileiro hoje pede licença para ir fumar, ele sai do ambiente onde ele está para ir fumar, e isso você não vê nem na Europa, nem nos Estados Unidos. É uma coisa que eu fico super orgulhoso de ver um brasileiro... Mudou a cultura, né? Mudou a cultura. Há um debate hoje, o senhor tocou ali na gestão do PSDB, o PSDB apostava muito no terceiro setor. A dona Ruth, que era a primeira-dama, ela já não está entre nós, mas ela plantou a ideia e a responsabilidade empresarial de se usar o terceiro setor, ou seja, a responsabilidade social. Que a sociedade tem que cuidar dos seus, né? Não dá para cobrar tudo do governo. As ONGs hoje estão entrando numa espécie de inferno de críticas. O que está acontecendo com esse terceiro setor, deputado? Olha, eu acho que o terceiro setor do Brasil continua... O senhor lida muito bem com esse setor. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um terceiro setor também de dar orgulho no mundo todo. Eu acho que, obviamente, sempre há problema, sempre há algo errado. E aí isso precisa ser resolvido, precisa ser investigado, precisa ser, enfim, equacionado. Mas, de forma geral, o terceiro setor no Brasil é um exemplo. De bom, né? De bom, de resultado.
o ex-presidente Jair Bolsonaro me disse, uma certa vez numa conversa no Palácio, ele era presidente, disse sobre ONGs, ele falou que teve que queimar algumas boas porque a situação geral não era boa. Aí ele teve que cortar recursos para todas e sabia que haveria vítimas, ou seja, que algumas ONGs sérias seriam atingidas. Salve! Pois é, estamos aqui de volta no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui no Planalto Central do país, conversando com o deputado Júlio Lopes. Uma conversa muito boa de um experiente empresário que veio para a política, e isto é muito bom, presta uma ajuda muito grande ao campo político, quando experiências novas se agregam. Deputado, a grande novidade, eu costumo dizer ironicamente, que são as frutas da estação, são as frentes parlamentares. Elas ganharam vida, ficaram fortes, maiores até do que alguns partidos políticos, né? Uma influência muito grande no Congresso Nacional. Uma frente parlamentar é um lobby no Congresso Nacional. A gente tem que mudar um pouco a ideia do que é lobby, né? O lobby não significa aquele lobby da mala preta de pagar, de dar dinheiro, mas de assistência. As frentes parlamentares contratam especialistas em todas as áreas que os deputados não têm condições. Os gabinetes parlamentares não contratam especialistas de todas as horas. E existem várias frentes, inclusive a frente parlamentar que o senhor passa a presidir, né? O Arnaldo Jardim já esteve, que é um gigante, é um grande no Congresso Nacional, né? Que decidiu centrar esforços em outras áreas e o senhor vai assumir uma frente muito importante, muito estruturada, com assessores competentes e muito mais. Como é que o senhor vê esse posicionamento das frentes parlamentares e sobre o que eu falei aqui desse novo jeito do Congresso? É uma verdade o que você está dizendo. Quer dizer, a própria Frente Parlamentar Brasil Competitivo é uma frente bem organizada e já estruturada há muito tempo, né, que ganha densidade, força à medida em que tem empresários também importantes por trás dela no seu funcionamento. Quer dizer, aqui que sucedeu ao Arnaldo Jardim, para mim é uma honra enorme. Eu tive um grande político. Um grande político, um homem que nos inspira. E eu tive a honra de ser secretário-geral dele na frente, trabalhar com ele. E o fato de ter sido escolhido por ele para ser seu sucessor, é para mim uma honra muito grande. Tenho certeza que o Arnaldo vai estar conosco. E esses debates feitos lá na nossa frente vão avançar muito, não só em termos do sistema regulatório brasileiro, mas da questão da digitalização do Brasil, da simplificação do Brasil e todos esses temas, né, que são caros para o Dr. Gerdau e esse conjunto de empresários que nos ajudam, que nos estimulam. Nós vamos estar fazendo avançar com muita dedicação, com muita competência e vamos lançar agora no dia 25, no dia da agenda da indústria, nós esperamos você lá na nossa posse, porque a gente quer exatamente estar na pauta da indústria, na pauta da renovação, na pauta do Brasil, para oferecer digitalização, otimização, simplificação. Um dos temas que está em alta ali no Congresso são o papel das agências reguladoras, né? Inclusive, o senhor tem uma proposta para limitar o contingenciamento do orçamento das agências. Como é que está isso? Olha, Denise, isso é uma coisa muito importante que você está dizendo aqui, porque imagina se você tem um orçamento, né, da sua casa, o seu salário, a sua empresa, enfim, e de uma hora para outra você tem 50% daquilo que você tinha previsto para executar. Por óbvio, a sua vida vai virar um tumulto, a empresa vai se desorganizar, a sua vida vai virar uma bagunça, e assim tem sido a vida das agências reguladoras brasileiras. O governo contingencia mais de 50% do orçamento da agência. Então, por óbvio, ela fica com deficiências estruturais enormes, seja de pessoal, seja de infraestrutura, de acompanhamento, e aí não tem como exercer o seu papel. O que nós estamos propondo é que o contingenciamento máximo do orçamento da agência fique em algo em torno de 20% daquilo que ela usou para funcionar no ano anterior. Só para explicar para quem está nos assistindo, contingenciamento, essa palavra horrorosa, né? Que é uma palavra feia mesmo, o dinheiro está ali no orçamento, mas ele não existe na prática, né? O governo fala, olha, vocês poderiam ter isso, mas eu vou dar bem menos. Contingenciamento é o seguinte, você tem uma tesoura, né? Você tem o orçamento, e você tem o financeiro. Né? Então, você tem um orçamento aqui, mas o financeiro é que determina o contingenciamento. Então, apesar de você ter um orçamento de 100, você só tem um financeiro de 30. Então, 70% está contingenciado, você só pode executar
aquilo que você tem, o financeiro para. E aí, por óbvio, você desorganiza o sistema inteiro e desorganiza também o governo, sabe? A gente tem uma proposta, eu tenho muito orgulho de ter feito uma proposta, Zé Maria e Denise, que vai vigorar no Brasil. O maior problema do Brasil, pode saber aí, não tem outro, é o sistema previdenciário do Brasil. É a grande sorvedora de recursos. É a bomba do orçamento de todos os países. É a grande bomba do orçamento de todos os países, mas do Brasil em especial, por uma razão. Há uma década, 2 décadas atrás, nós tínhamos 8 milhões de brasileiros usufruindo da Previdência. Hoje nós temos quase 17 milhões de brasileiros usufruindo da Previdência. Em 2040, portanto, daqui a 25 anos, nós vamos ter mais idosos no Brasil do que jovens. Nós teremos um decrescimento vertiginoso da população a partir de 2040. Ou seja, a população não se vai repor, a população vai diminuir de tamanho. E quando chegar em 2070, 65% do Brasil terá mais de 60 anos. Então, isso está escrito nas estrelas. Por óbvio, o sistema previdenciário brasileiro precisa de uma reforma urgente. Eu tive com o vice-presidente Alckmin, ele estava me dizendo, né? Hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. Mas olha que curioso, e ele disse e é verdade. Denise, é 76 anos. Mas quando o cara chega aos 60, essa média vai para 80, 85. Porque, na realidade, a média é 76, porque morre muita criança e morre muito adolescente, acidente de moto, enfim. Então, a mortalidade no ciclo da vida é muito grande. Mas quando o cara se aposenta, que ele chegou a 60 anos, a chance dele durar mais 20 é enorme. Aliás, eu fiquei muito satisfeito com essa notícia, viu? Porque eu não estava imaginando que eu pudesse... Eu fiquei até satisfeito. Mas o que mostra que a Previdência é absolutamente impraticável, insustentável. Não há como. O presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, ele chegou a alertar isso essa semana, né? Então, o que vai acontecer com o sistema previdenciário brasileiro? Ele hoje já está quebrado. Ele está quebrado porque quando você faz a conta, ele tem o maior déficit do Brasil, é o sistema previdenciário. O que a gente precisa fazer? Desvincular ele do crescimento do salário mínimo. Permitir que o crescimento seja somente o da inflação. Você diz assim, mas vai sacrificar muito o aposentado. Assim, né? Já não é assim, né? Não, hoje só o salário mínimo, né? Hoje a Previdência está vinculada ao salário mínimo. Só o que eles estão querendo botar... Sim, eles estão querendo é botar na regra aí e achatar um pouquinho o salário. O que a gente está propondo na PEC da responsabilidade fiscal? Você tirar a Previdência, o BCP e todas essas formas de defesa social que são muito importantes. A gente não tem dúvida que o Bolsa Família é importante, a gente não tem dúvida que o BCP é muito importante e que a Previdência é super importante. Mas isso tem que estar atrelado, no máximo, à inflação. Porque senão congela o nível da despesa num patamar de crescimento que é insustentável para a sociedade brasileira. A gente não consegue pagar o crescimento do custo previdenciário do país, porque ele está atrelado ao custo do salário mínimo. Ô, deputado, olha só, eu vi dados do IPEA mostrando o seguinte, em 1958, a média de filhos por casal era de 6, a média. Alguns tinham 10 e tal, outros tinham 2, enfim, a média de 6. Foi diminuindo. Nós chegamos ali, há 10 anos atrás, de 2. Hoje nós estamos em 1,5. Não, 1,9. Em 2030, mas decrescendo. Está decrescendo. Em 2030 será 1 por 1 e em 2050 será negativo, ou seja, vai morrer mais gente do que nascer no Brasil. Exatamente. E o que me assusta muito, deputado, isso não é a realidade do Brasil, mas a realidade absurda de alguns, de quem tem contra-cheque no serviço público em altos cargos. O sujeito se aposenta aos 50 anos com salários de teto. Estamos falando aí de salário de R$40 mil. 50 anos e ele continua com o salário como se estivesse trabalhando, né? E vai viver até os 90 anos, porque esse cidadão tem uma assistência de médico
muito forte, porque tem alto salário, faz exercícios e tal, porque tem consciência e tudo mais, quer dizer, vai viver até os 90. Ou seja, ele vai viver mais tempo aposentado do que trabalhando. Esse é o grande dilema que a gente está falando aqui. Então, a reforma da Previdência é a primeira das reformas. Eu fiz parte da reforma da Previdência agora no governo Temer. Nós conseguimos avançar um pouco, mas ela foi absolutamente insuficiente para o que o Brasil precisa fazer para pagar a você que está aposentado. Então, até para que você que está aposentado tenha a segurança de que você vai receber e de que a sua vida enquanto aposentado vai ser tranquila, é necessário que o Brasil empreenda uma reforma a mais imediata possível para que a gente diminua o custo. Só para vocês terem uma ideia, essa nossa PEC, que foi feita pelo pessoal da consultoria legislativa da Casa, que são os melhores profissionais de consultoria do Brasil. São consultores altamente qualificados. Ela permitiria uma economia em 10 anos de mais de R$1 trilhão. Esse R$1 trilhão, eles poderão ser imediatamente economizados no juros. Porque na hora em que a gente faz uma reforma dessa, os juros de longo prazo caem imediatamente e os juros de curto prazo começam a cair imediatamente. O maior custo do Brasil hoje é o custo da rolagem da dívida brasileira, que não para de crescer. 2 trilhões e 400 bilhões. 2 trilhões e 400 milhões. Porque o Lula pegou o Brasil com 74% de endividamento sobre o PIB e vai entregar agora em 26, com 82%. É o maior crescimento de endividamento de um governo. Isso tudo está sendo feito sem uma racionalidade. Isso do PIB, né? 80% do PIB, que já é quase o dobro do orçamento, né? Pois é. Então, todo esse descasamento é que está fazendo a nossa vida virar um inferno, que está fazendo a inflação explodir. Enfim, é um pouquinho complicado a gente estar falando essas coisas aqui essa hora aí, mas é isso. Tem jeito, tem solução e não é difícil. Agora, o senhor falou que o presidente Lula vai entregar em 2026, mas vem aí um ano eleitoral, ele é apontado aí como um candidato à reeleição. O que fará o Partido Progressista? O que o senhor defende que o Partido Progressista faça em 2026? Já está entregando o governo. Olha aí, Denise, o senhor falou que ele vai entregar o governo, eu falei, mas espera aí, o Progressista vai apoiar a reeleição dele ou não? Porque até aqui ele ainda é o candidato, né? Assim, não, agora falando Bolsonaro está inelegível. Agora falando sério, eu queria dizer o seguinte, o presidente Lula tem muito potencial eleitoral. Quem achar que ele está morto está enganadíssimo. O presidente tem um recall enorme, o presidente tem uma habilidade enorme, ele tem enormes chances de, em se candidatando, ser eleito novamente presidente da República. O que nós estamos falando é que, nesse momento, ele está no pior momento de sua popularidade e a gente precisa discutir, enquanto sociedade, o que será melhor para o Brasil. Mas é isso, eu acho que o nosso partido ainda vai discutir muito isso e a gente certamente vai pensar no melhor caminho para o nosso país. Agora, e o Rio de Janeiro, que é o seu estado? O que a gente pode esperar em termos eleitorais lá? Olha, hoje o grande candidato do Rio é o prefeito Eduardo Paes, né? Ele está despontando na frente de todas as pesquisas, está com algo em torno de 31%, mas ainda é um tempo muito antecipado da eleição. Os dois candidatos que estão colocados lá, que irão disputar com ele, é o Thiago, que é o vice-prefeito, é o vice-governador, e o presidente da Assembleia, que é o Rodrigo, né? E eu acredito que ambos têm alguma chance, porque o Eduardo vai muito bem na capital, mas não necessariamente tão bem na região metropolitana e no interior. Então fica aqui a dúvida também, ainda estamos aí há um certo tempo da eleição, vamos ver o que vai acontecer. A política nacional está muito solta, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, então curto espaço de tempo, lá em 2026. O Rio não é assim, né? Já meio... Não, eu acho que o Rio está bem definido ainda. Eu acho que o Eduardo Paes tem uma boa chance de ser o governador, tanto que as pesquisas o condicionam nessa posição, mas ainda que... E a família Bolsonaro lá? Olha, a família Bolsonaro lá, eu acho que o Flávio tem a sua reeleição para o Senado garantida. Eu acho que essa vaga é dele, porque a gente vê nas pesquisas no estado lá, mas a segunda vaga é aberta. Hoje o governador Cláudio Castro tem uma pontuação que pode lhe garantir a segunda vaga. Hoje o governador pontua entre 12 e 13 pontos e que, se a direita for bem, ele pode ser a segunda vaga do Senado. Mas hoje vim no avião com a Benedita da Silva. A Benedita vai ser candidata. Ao Senado. A Benedita é uma candidata forte também, tem uma perspectiva boa, né? Então é uma briga boa também. Eu acho que a vaga do Flávio mais ou menos assegurada, mas a outra vaga ainda em disputa.
É isso aí. Você que esteve aqui conosco até agora, né, deputado, muito obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou e fica o convite para o senhor voltar ao Frente a Frente. Muito obrigada. Bom, eu quero dizer para você que eu adorei estar de frente a frente com vocês e com você. Foi ótimo. Muito obrigado aí pelo espaço. É isso, né, Zé Maria? Mais um Frente a Frente. Conversa boa, sim. Passa rápido e é produtiva e quente. Muito obrigado. Boa noite a você. É isso aí. Olha, ano eleitoral esquentando os tamborins, né? Porque ano que vem eles já começam a esquentar os tamborins a partir de agora. E a gente vai estar sempre aqui com uma boa entrevista para você, sempre esse bate-papo leve e descontraído, levando a você o melhor da informação e de todos os aspectos e espectros da política brasileira. Muito boa noite e até a semana que vem.